para esse novo tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Esse pessoal está com frio hoje ou a impressão minha? Cheguei à conclusão que está frio mesmo porque eu vi o padre de blusa, cara. O padre de blusa é raro, olha lá. É um cidadão de blusa. Se esse cara tá de blusa, tá frio mesmo. O termômetro é ele. Você vê esse cara de blusa que a coisa pegou mesmo. Mas vamos lá então, nós terminamos aquela série do livro de Tessalonicenses. Confesso que foi muito desafiante para mim aquela série, porque o que eu gosto mesmo, assim, eu tenho mais facilidade é para série de mensagens. A gente passa um livro ali, começa a colocar ele expositivamente. Eu tenho muita dificuldade, é um grande desafio para mim, mas o que eu gosto, o que eu acredito ser relevante para a nossa época, são séries de mensagens. Eu estava conversando com o Fabiano um tempo atrás, e ele falou para mim, eu tenho orado pela sua vida, eu tenho percebido a correria que você tem andado, isso de uma certa forma tem minado a minha vida diante da missão. E então nós conversamos e resolvemos fazer essa série, Socorro, estou sem tempo, porque a gente chegou à conclusão que isso não é um problema na minha vida, mas é algo do nosso tempo, algo que atinge a minha vida em cheio, atinge a sua vida em cheio. Então por isso, eu gostaria de convidá-los. Eu confesso que eu gostaria muito mais de ouvir essa série, de participar dessa série, porque eu sou uma dessas pessoas com quem Deus precisa atingir em cheio quando o assunto é organização do tempo. E como a vida passa rápido. Essa semana eu estava conversando com o seu Riso no carro. Eu sempre converso com a minha filha Yasmin, falando para a filha, eu lembro quando eu tinha a sua idade e a vida, ontem eu estava conversando com o Daniel, com o Danilo e com o professor Marcelo. Nós falávamos de idade e a gente viu o quanto a vida passou no ano. E diante disso, eu gosto muito dessa frase, desse filósofo, que ele diz assim, vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo. Parece que nunca vai passar. Vista pelos velhos, um passado muito, mas muito breve. Ela passa muito rápido quando você olha para trás e você fala, rapaz, eu vi a vida passar assim, sem perceber. Eu gosto muito de um conceito da Reforma Protestante chamado graça comum. A Reforma Protestante diz que existe sabedoria do lado de fora da igreja e não só do lado de dentro da igreja. O grande problema é que essa sabedoria, ela foi afetada pelo pecado. A sabedoria que está do lado de fora da igreja, ela é bonita, mas ela foi afetada pelo pecado, então ela tem dificuldades. Ela não é uma sabedoria como a Bíblia, 100%, ela é uma sabedoria que ocorre, mas ela foi afetada e por isso ela tem exclusões. E um exemplo disso é essa música, Epitáfio, do Titãs. Eu gosto da letra dessa música porque ela diz assim, olha que interessante e como é nítido a sabedoria do lado de fora da igreja nessa letra. Ele diz assim, devia ter amado mais, ter chorado mais. Está refletindo em alguém, depois de anos de vida, que olha para trás e ele diz assim, olha como que eu deveria ter vivido. Ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Ser menos crítico, menos chato. Devia ter complicado menos. Trabalhado menos. Quando você conversa com pessoas de uma determinada idade, ela não diz assim para você, rapaz, devia ter arrumado um emprego à noite. Devia ter trabalhado 2 vezes mais. Elas não dizem assim. Sabe o que elas dizem? Devia ter curtido mais os amigos, os meus familiares, os meus pais, o casamento, os meus filhos. Mas olha só, devia ter me importado menos com problemas pequenos. Ter morrido de amor. E uma dessas partes
da nossa cultura, que é nítida, que ela foi afetada pelo pecado, é o refrão dessa música. Qual que é esse refrão diz? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Até o refrão, a letra dessa música é linda. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Que papo é esse de o acaso? Deixa acontecer que o acaso vai fazer. Alguém disse que isso aí está muito mais para a teologia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, do que algo bíblico. Deixa que o acaso vai dar jeito nisso. Deixa que o acaso vai atingir isso. Uma vida sem responsabilidade e sem intencionalidade é uma vida sem propósito. Ainda na área da música, olha que bonita essa frase de João Baez, essa música. Ela é uma cantora dos anos 70, altamente polêmica, em uma época em que o pessoal dizia a filosofia, e muitos pensadores da época diziam assim, você não pode mudar o seu futuro. Se você nasceu numa sociedade pobre, se a sua vida toda, os seus pais, os seus tios, aqueles que estão ao seu redor, sempre fumam maconha, cara, a sua vida é fumar maconha. A sua vida é viver como pobre, consumindo, porque é a redondeza da sua vida. Então ela disse assim, você não pode escolher como vai morrer ou quando. Você só pode decidir como vai viver agora. Ela chama as pessoas para a responsabilidade. Olha que bonita essa segunda frase desse poeta. Ele diz assim, não importa o que fizeram com você, não importa o que seus pais, o que a sociedade, o que a cultura fez com você, o que importa é o que você vai fazer daquilo que fizeram com você. Como eu acho bonito, em casa todo sábado tem sessão de cinema lá entre a família. Como eu acho bonito quando eu vejo pessoas da classe baixa, pessoas que não tinham qualquer crédito, e elas saem e se transformam em médico, se transformam em pessoas bem-sucedidas na sociedade, porque não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Tanto um quanto o outro nos chama para responsabilidade. E um outro cantor brasileiro, Geraldo Vandré, nos chama para intencionalidade. Olha o que ele diz. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vai para cima. Duas coisas que me chamam para marcar o nosso tempo a viver uma vida que vale a pena. Responsabilidade e intencionalidade. Diante disso, eu estava pensando em alguns textos para meditar com vocês. Primeiro me veio um texto de Paulo falando sobre remir o tempo. Eu confesso a vocês que eu falei, não, acho que eu não vou falar nesse texto. E Eclesiastes 3 também foi muito desafiante para mim. Deixa eu falar para vocês, se você quer ter uma experiência não muito boa no dia do seu aniversário, pega o livro de Eclesiastes e leia o livro de Eclesiastes. Principalmente Eclesiastes 3. E a conclusão que você vai chegar, que tudo nessa vida é correr atrás de Deus. Inclusive, o livro de Eclesiastes parece até um livro bem depressivo, de alguém que não chega a uma conclusão legal e verdadeira e que tudo nessa vida é correr atrás de Deus. Até que eu me deparei com o texto, eu gostaria que você abrisse aí o seu texto, a sua Bíblia, de 2 Timóteo 4,7. O apóstolo Paulo vai dizer que a vida para ele não é correr atrás do vento. A vida para o apóstolo Paulo não é o acaso que o protege. Dá uma olhadinha nesse texto, ele é bem curtinho, facinho de decorar, ele é até bonito. Para mim, sai um texto que mostra que o apóstolo Paulo viveu uma vida de responsabilidade e intencionalidade. Para mim esse texto é bem nítido.
nessa questão de responsabilidade e intencionalidade. O texto diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Um texto tão pequenininho que dá para decorar agora e já. Olha só, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Para mim, esse texto, quando a questão é tempo na vida, demonstra que é o apóstolo Paulo, ele chega no final da vida dele. Havia um pai da igreja chamado Irineu de Laio, ou de Leão. A história diz que quando ele lia a carta de 2 Timóteo, Irineu chorava. Ele dizia, estas são as últimas palavras do maior plantador de igreja, do maior teólogo que a igreja já produziu. Paulo está se despedindo. Paulo está olhando para Timóteo, para aquele jovem, ele está passando o bastão para Timóteo, dizendo: Timóteo, assim como eu combati com combate, assim como eu terminei a corrida e guardei a fé, você deve fazer da mesma forma. Paulo, gente, às vezes eu fico pensando por que os pregadores da doutrina da prosperidade fazem com um texto desse. Paulo está preso, Paulo não tem descendência, Paulo não tem qualquer bem material, Paulo está numa masmorra, que é uma cadeia tipo subterrânea, fria, no escuro. Dali Paulo vai sair para o seu martírio, onde a história diz que eles vão cortar a cabeça de Paulo. Paulo está sob o domínio de Nero, um dos piores e mais sangrentos imperadores romanos. Para você ter uma ideia, Nero foi capaz de matar a própria mãe, a Agripina. Nero era alguém que tacou fogo em Roma, acusado de ter incendiado Roma. E sabe o que ele faz? Ele culpa os cristãos. E sabe o que ele faz? Ele pega uma espécie de piche, dá banho nos cristãos, e em cada esquina romana, ele coloca uma estaca para os cristãos, suja de piche, gasolina, e atira fogo nos cristãos. Ele ilumina Roma com os cristãos sirianos. Esse é Nero. E Paulo está sob o domínio de Nero. É Nero que vai mandar executar Paulo. E esse homem chega então na vida pobre, praticamente só com uma troca de roupa, sem nada. E você fala: rapaz, será que esse homem azedou no final da vida? Sabe o que ele diz? Combati o bom combate, estou feliz. Terminei a corrida que Deus me colocou. Guardei a fé. Paulo está feliz no final da vida. Eu gosto desse texto de Filipenses 3, eu acho que é o 13, 14, que Paulo diz assim: deixando as coisas que se passaram. Ele segue em frente olhando para o alvo. Eu acho bonito esse texto. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que Paulo era uma espécie de rolo compressor. Alguém que ia atingindo tudo e todos, a ponto de evangelizar todo mundo antigo daquela época. Paulo, ele tem uma vida estratégica. Paulo, ele tem um alvo ao qual ele quer atingir. E a primeira pergunta que eu queria fazer para a nossa reflexão é: você tem uma vida estratégica? O que você está fazendo com a sua vida que Deus lhe deu? O que você está fazendo com o seu tempo? Eu gostaria rapidamente de comentar com vocês esses 3 pontos rapidinho. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Mas antes disso, eu lembro quando eu estava cursando a faculdade, e a faculdade qual eu cursei, nós falávamos sobre gestão do tempo, e um dos livros que nós estudamos ensinou algo para mim, eu gostaria de falar rapidamente para vocês, é esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É legal esse livro. Ele vai falar de um ex-presidente, eu acho que anos 60 dos Estados Unidos, que foi general mais tarde, e esse cara, ele fazia uma gestão do seu tempo de forma tremenda e eficaz. 2 perguntas ele sempre fazia diante das suas demandas, essas 2. Quão importante é isso que eu tenho para fazer agora? E quão urgente é isso? O quão importante
e o quão urgente é isso. E aí, dentro de 4 quadrantes, ele fez as separações. Olha que interessante, o quadrante vermelho, ele concentra naquilo que é urgente. Faça imediatamente, não dá para esperar. Por exemplo, um filho com febre, um filho doente. Você pode estar numa reunião, você pode estar no esporte, você pode estar em qualquer programação. O que você faz diante do primeiro quadrante? Sai correndo, deixa tudo, aborta tudo, não dá para esperar. Mas o segundo aqui, olha só, aquilo que é urgente, mas não importante. Geralmente isso aqui é marcado pela agenda dos outros. Sabe quando você faz a sua agenda, a sua programação, e de repente alguém chega e fala assim, viu, você faz isso aqui para mim? Poderia fazer isso aqui para mim, por favor? Ou você recebe aquele e-mail, resolve esse caso para mim, do seu patrão. Geralmente isso aqui é a agenda dos outros, é algo que alguém coloca para você e vai bagunçar toda a sua agenda. Mas tem outro caso aqui, o que é importante e não urgente. Alguém chega com uma causa importante para você, mas não urgente. Seu marido ou a sua esposa? O que você faz? Segundo Steve, delegue a outros. Esposa, dá para esperar? Isso aqui não é tão urgente, embora importante, você consegue fazer amanhã? Porque senão você vai bagunçar a minha agenda. E um terceiro ponto são as distrações. Gente, não confunda distrações com lazer. Tem uma diferença. O lazer é importante, as distrações não. Por exemplo, aquelas 2 horas em que a gente passa no Google pesquisando sobre alguma coisa que não é relevante, as nossas entradas e viagens em redes sociais. Eu só quero ver o que a fulana postou. Eu só quero ver o que o fulano postou. E você não percebe. Você perdeu 2 horas da sua vida cuidando da vida dos outros. E sabe o que mais me deixa triste nisso? É ver crianças, adolescentes, juniores e etc. Horas e horas e horas no celular, nas redes sociais, e a vida vai se passando. E muitas vezes os pais não têm autoridade para chamar a atenção dos filhos, porque eles passam tão tempo quanto os próprios filhos, o qual eles querem chamar a atenção. Steven chama isso de triângulo do caos. Ele fala que a nossa vida só é concentrada naquilo que é urgente e urgente não importante. Então a gente não consegue organizar a vida e falar assim, opa, tenho tempo para lazer. Opa, tenho tempo para me aprofundar no relacionamento com meu amigo visando a missão. Eu não tenho. Porque eu não vivo uma vida assim como Paulo, uma vida de estratégias, mas eu vivo uma vida como bombeiro. O meu negócio é apagar incêndio. Estourou um fogo aqui, vou ali e apago o incêndio. Opa, outro incêndio aqui. Vou e apago o incêndio e não tenho uma vida de estratégia. Eu não tenho uma vida onde eu consigo colocar tempo para isso, tempo para a família, tempo para o lazer, tempo para os amigos, tempo para isso e para cá, porque a minha vida se torna algo de forma caótica. Só fica nesses três. Sabe por que o que o nosso cérebro faz? Nosso cérebro ele age mais ou menos assim. Então eu estou no urgente e no urgente não importante. Então eu faço aquelas demandas do dia, aquela sensação mentirosa que a gente acha que venceu a agenda do dia. E aí sabe o que o nosso cérebro faz? Ele manda uma mensagenzinha sutil. Que diz assim, cara, o dia inteiro nessa correria, nessa loucura. Você merece entrar um pouquinho na rede social para dar uma relaxada. Final de tarde. Cara, já venceu as demandas do dia? Dá uma navegada na internet. Antigamente, do evento de internet, eu trabalhei em serviço pesado, era assim. Você fazia toda a correria, fazia fila, aquele peso. O pessoal sai do serviço antigamente, o que o pessoal dizia? Vamos passar no bar, tomar um negocinho para dar
uma relaxada, né? Para dar uma acentuada. Vamos tomar um negocinho. Hoje em dia o pessoal não toma mais um negocinho. Hoje o pessoal entra nas redes sociais, nem sempre no final da tarde, mas às vezes acabou uma demanda pesada, entra nas redes sociais. Acabou outra, entra nas redes sociais. E vai vivendo esse triângulo do caos. E quem resolve a coisa é quem grita mais alto. Se o patrão grita mais alto, se a esposa grita mais alto, se o marido grita mais alto, a gente vai colocando as demandas na frente e não tem uma vida estratégica. Eu gosto muito, eu já meditei com vocês, naquele texto de Marcos 1, do 34 ao 38, que Jesus ele tinha uma vida estratégica. Jesus sai para orar, é engraçado que Jesus está orando por horas, e Pedro vem correndo e fala, Jesus, a multidão está esperando o Senhor, precisa atender a multidão, Jesus, vamos lá. E Jesus fala assim, vamos para o outro lado do rio. E tem horas que Jesus pega os apóstolos e manda os caras para Galileia. Por quê? Porque Jesus tinha um alvo. Ele fala, agora é hora de orar e falar com o Pai. Eu não vou deixar a agenda dos outros atrapalhar a minha agenda. E tudo isso acontece por quê, amados? Porque nós não temos um plano estratégico. E viver sem um plano estratégico, igual um bombeiro, o dia todo atropelando a agenda, é viver uma loucura. Eu vou viver aqui e quando estourar a bomba eu vou e apago. Eu vou e apago. Não tenho tempo para lazer. Você foi visitar o fulano? Não tenho. Eu não tenho tempo para visitar um amigo. Eu não tenho tempo para aprofundar o relacionamento com um amigo. Por quê? Porque eu vivo como um bombeiro apagando incêndios. E diante disso, eu quero meditar com vocês agora no texto de Paulo, naqueles 3 itens. E como eu acho interessante essa vida de estratégia e de centralidade de Paulo. Vamos lá! Paulo começa dizendo assim, combati o bom combate. Nem todo combate na nossa vida vale a pena ser travado. Nem todo combate vale a pena. A gente, quando é mais novo, a gente quer entrar em todo tipo de combate. Briga com os amigos por causa de futebol. Quantas amizades a gente não perde? Aquela peladinha que não vale nada, você quer discutir, você quer meter o pé porque você não quer perder pro cara. Você briga com parentes, até por causa de quem estuda. Coisa que não é relevante. Gente, nem todo tipo de combate vale a pena ser travado se você quer viver uma vida, quer investir o seu tempo naquilo que de fato vale a pena. Ok? Concentre somente nas batalhas que realmente vale a pena. Por exemplo, olha só, assim como Paulo, na expansão do Evangelho, implantação de igrejas, investir no relacionamento pessoal com pessoas. Família é uma batalha que vale a pena. Quem sabe, se for preciso abordar até mesmo emprego, filhos. Quantas pessoas não vê os filhos se perdendo e fazem vista grossa? Vale a pena, são batalhas que realmente vale a pena. Eu gosto muito desse poema de Rubens Alves. Olha que bonito, tão curtinho e tão bonito. Diz assim, contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho mais passado do que futuro. Já teve essa sensação de olhar para a sua vida e falar, opa, tem mais passado do que futuro? Sabe quando você faz aniversário e você fala a sua idade para as pessoas te olham e falam assim, já está descendo o morro, hein, amigão? Já está descendo o morro já, hein? A sensação que você tem mais passado do que futuro. Olha o que ele diz. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticaba. As primeiras ele chupou displicentemente, porque ele acha que a vida não vai acabar, não vai passar nunca. Ele vai ser eternamente jovem, ele vai chupando jabuticaba, ele vai chupando sem qualquer
displicência, olha só. Mas percebendo que faltam poucas, ele rói o caroço. Opa, estou olhando na bacia aqui, tem pouca jabuticaba, já esse negócio vai acabar. Sabe o que eu faço? Começo a roer o caroço. E aí ele começa a viver uma vida com mais propósito. Olha só, já não tenho tempo para lidar com minhas dificuldades. Esses dias eu estava conversando com o Riso dentro do carro, eu falei, Riso, não dá mais para ficar perdendo tempo com tanta gente babaca, com tanta gente que não quer nada com a vida, com tanta gente que fica almejando puxar o tapete do outro em serviço. Não dá mais. Gente, nós precisamos combater o bom combate e não qualquer combate que vai minando as nossas forças e vai sugando de nós, vai fazendo com que a gente perca o foco na missão e naquilo que Deus nos deu. O segundo item, olha só o que Paulo fala, terminei a corrida. Interessante que Paulo não fala que ele venceu a corrida, ele fala que ele terminou. Isso dá aquela ideia que a vida não é uma corrida 100 metros rasos. Ela é uma maratona longa, ok? Essa corrida, e o importante é a gente completar essa corrida. Mas o que me chama a atenção, que além de você completar a sua corrida, você precisa correr a corrida certa. A corrida que Deus colocou para você, e não qualquer corrida. De que vale ser vencedor e ganhar a corrida se você correu a corrida errada? Aquilo que Deus te vocacionou para ser, aquilo que Deus te chamou para ser, e você faz vista grossa, e eu e você corremos esse risco de correr a corrida que Deus não nos chamou. O que nos leva, gente, a correr a corrida errada? 3 pontos para mim. Primeiro, comparação. Você olha para o seu amigo do lado e você fala assim, puxa vida, hein, cara, deu certo na vida do cara, e o cara está prosperando. Deus me deu dons e talentos que são únicos para mim. Mas eu começo a comparar com a vida do outro e falo assim, opa, preciso correr a vida que o outro está correndo. Se deu certo para ele, vai dar certo para mim também. E eu tento correr uma corrida que Deus não me deu, mas deu para outro. A outra coisa é o oportunismo também. Parece que nós vivemos um tempo de oportunismo. Ah, você viu, abriu uma promoção lá no serviço? Pega essa promoção do serviço que vai te dar bens e vai te levantar lá em cima. E a gente esquece que o próprio diabo abre portas também que parecem ser boas, mas vai nos afundar. Esses dias atrás, deram uma promoção de gerente muito boa para a Lilian, para minha esposa. Só que era num lugar bem distante e fora da área da onde ela atua. Ela me disse, não, Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para trabalhar na área que eles estão me colocando, então eu não posso viver desse oportunismo que estão dando e eu não vou. Pelo contrário, eu vou reduzir a minha carga horária para trabalhar meio período, e ela está fazendo isso hoje, graças a Deus, para ter mais tempo com as crianças e com a família. Outra coisa também é a falta de reflexão na palavra e uma vida de oração. A gente esquece de buscar orientação na palavra de Deus para tomar decisões e para buscar o nosso Deus em oração. E o que a gente faz? A gente pega com as 2 mãos e quando a gente menos percebe, nós estamos correndo a corrida errada. Aquela que Deus não nos deu. E o último item. Paulo diz, guardei a fé. Guardou a fé nas promessas que Deus o deu. Tanto é que no versículo posterior, ele vai falar da coroa que o aguarda. Como eu disse a vocês, a nossa vida, ela não é uma corrida 100 metros raso, mas é uma maratona. E nessa maratona, existem lutas, provações e frustrações. A vida ela não acontece linearmente. Ela tem altos e baixos. E a nossa chance de naufragar na fé
naufragar é muito grande. De acabar ficando nessas lutas, nessas provações, porque a vida nos traz desertos. E esses desertos ele tem um papel de moldar o nosso caráter, de nos levar a ser mais parecido com Deus. Porque Ele está escrevendo uma história de redenção. Hoje nós estávamos assistindo, eu queria sugerir para vocês um filme chamado Invencível. Muito bom esse filme. E é interessante o que ocorre nesse filme. Um rapaz que é treinado a vida inteira para ser campeão de Olimpíada, e ele de fato é bom, ele corre muito bem. Só que antes dele ir para a Olimpíada, ocorre a Segunda Guerra Mundial. E ele vai para a Segunda Guerra Mundial. E quando ele está voltando de avião, o avião cai no mar. E como desgraça pouco é bobagem, ele é resgatado do mar depois de 45 dias no mar. Ele já tinha morrido, não tinha comida, não tinha nada. E como desgraça pouco é bobagem, ele é resgatado. Isso é uma história verídica, tá, gente? É um livro que virou filme. Pelo inimigo, pelo exército inimigo, pelo Japão, ele é americano. E, gente, o filme chega a ser violento, tanto que esse cara apanha. Esse cara apanha o filme todo. Tem uma cena forte lá, eu acho que tinha mais ou menos 100 soldados americanos, e o japonês que tortura, pede para esses 100 soldados americanos ficar em fila, e diz assim para eles: cada um de vocês vai dar um soco na cara nesse corredor. E no final dessa vida, da vida dele, quando os Estados Unidos vence a batalha e esses presos são libertos, numa cruzada evangelística, o livro conta, dirigido pelo Billy Graham, esse cara tem um encontro com Cristo. E Deus escreve uma história de redenção na vida dele. Daí em diante, ele começa a viver uma luta a vida toda. Ele corre atrás da sua história toda para encontrar com o japonês que o tortura. Ele o torturou todo aquele tempo. Sabe para quê? Para dizer para o japonês que ele perdoava. Ele corre atrás desse homem para dizer que encontrou o perdão em Cristo e que agora ele queria perdoá-lo, mesmo que ele não pedisse perdão. Gente, Deus está escrevendo uma história de redenção na nossa vida. Às vezes a gente fala: meu Deus, eu sou tão fiel, eu tenho buscado uma vida de oração, uma vida de exemplo. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que a minha vida não deu certo nessa área e naquela? Eu não sei te dizer o porquê, eu só sei dizer que Ele está escrevendo uma história de redenção. E é interessante que, olha, na vida é difícil de ligar os pontos quando nós olhamos para o futuro. Quando eu estou no meio da tempestade e olho para o futuro, eu falei: Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Mas quando nós olhamos para o passado, e você fala: Deus, como o seu plano foi sábio. Aquilo que eu estava passando há 2, 3 anos atrás, o Senhor tinha um propósito, como o seu plano foi sábio. Olha para a história de Jó. Jó chega no final da vida dele, Deus resgata todas as coisas. O que a Bíblia diz? Mesmo assim, Jó não sabe por que ele passou todo aquele sofrimento. A Bíblia, Deus não se manifesta e fala: Jó, sabe o que aconteceu? Satanás veio na minha presença e me desafiou. Não fala. Talvez hoje na eternidade Jó saiba. Talvez. Mas na história Jó não sabe. Jó está no meio da tempestade e Jó não entende. Ele só sabe que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora o compromisso dele com Deus é muito maior. Os desertos nos levam mais perto de Deus. Nós precisamos guardar a fé. Não negociar princípios do Evangelho. Não negociar qualquer um dos princípios. E entender que ainda que a coisa esteja difícil, Deus está no controle de todas as coisas. Ele não dormiu um só minuto. E assim, encerro
a nossa reflexão dizendo para todos nós: combata bons combates. Não entre em qualquer combate. Não entre em qualquer furada. Ok? Complete a sua carreira, a vocação que Deus te deu, o chamado que Deus te deu. E confie plenamente no caráter de Deus. Totalmente. Porque nosso Salvador foi alguém que combateu o maior combate, que é o pecado, por mim e por você. Ele entra na história para combater o maior combate de todos, para resgatar, para trazer nós de volta para o caminho da casa. Ele completa a sua corrida, a vocação que o Pai deu de morrer por mim e por você. E ele confia plenamente no caráter do Pai. É interessante que se Adão obedecesse, a obediência de Adão traria vida para Adão. Mas a obediência de Jesus trouxe para ele a morte. Para que eu e você pudéssemos ter vida e uma vida de total compromisso com Deus. Gente, o que nós temos feito com a nossa vida e com o nosso tempo? Você consegue imaginar que Jesus investiu todo o seu tempo para fazer de mim e de você tesouro dele? Abriu mão de todo o seu tesouro, abriu mão de toda a sua mordomia, de todo o seu tempo focado na missão que o Pai deu para fazer de nós o seu tesouro. Qual é a resposta que nós poderíamos dar a esse Deus diante do nosso tempo? Eu queria chamar o Fabiano para estar orando e encerrando nosso tempo de reflexão.